Você já foi perseguido na sua escola? Sofreu uma série de humilhações e de agressões físicas e psicológicas? Tem medo, insegurança de escrever sobre bullying na sua redação? Pois vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre o combate ao bullying no Brasil. Para introduzir uma redação sobre bullying, eu sugeriria inicialmente a introdução por definição. Vamos lá! Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, ou seja, de vontade própria, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Caso você vá falar de bully na sua redação, tem que colocar entre aspas, porque é um termo de origem estrangeira. E aí a gente tem uma treta. Alguns dicionários da língua portuguesa já incluem a palavra bullying. Se está no dicionário da língua portuguesa, não é mais estrangeirismo, você não deveria usar aspas. Entretanto, a mídia, com uma certa frequência, coloca bullying ou em itálico ou entre aspas, sinalizando que seria um estrangeirismo. Ou seja, a gente não sabe muito bem ainda como sinalizar o uso dessa palavra. Dica: siga o padrão da prova. Se na prova bullying estiver escrito em itálico ou entre aspas, no seu texto você coloca entre aspas. Se não estiver com essa marcação a mais, não precisa colocar as aspas. Outra introdução possível é a introdução por apresentação de dados. Você pode fazer uma paráfrase dos dados que estão na coletânea ou usar os dados que eu vou te dar agora de presente. Segundo o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em 2015, no Brasil, em 2015, 17,5% dos alunos disseram sofrer alguma das formas de bullying algumas vezes por mês. 7,8% disseram ser excluídos pelos colegas, o que é considerado bullying também. 9,3% ser alvo de piadas. 4,1% já disseram ser ameaçados e 3,2% já foram empurrados ou agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente pegam e destroem os objetos deles. Nesse caso é o que a gente chama de agressão patrimonial. E 7,9% deles são alvo de rumores maldosos, o que a gente chama de violência moral, afinal de contas envolve a humilhação. Com base nesses relatos desses estudantes, 9% foram classificados no estudo do PISA como vítimas frequentes de bullying, ou seja, estão no topo do indicador de agressões e mais expostos a essa situação. Uma das introduções estrela para esse tema é a introdução por citação. Você pode falar da Lei Anti-Bullying, que é a Lei número 13.185 de 2016, que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e de combate ao bullying. Lembre também que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 5º, afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, deve ser punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou por omissão, grifa essa palavra omissão, aos seus direitos fundamentais. Por que eu te pedi para grifar a palavra omissão? Porque é um argumento maravilhoso para você colocar daqui a pouco no seu desenvolvimento. Às vezes, famílias e escolas se mostram omissas, negligentes em relação à prevenção e ao combate ao bullying. Já fui chamada algumas vezes de a louca do documentário, por isso vou fazer jus à minha fama. Referência à produção cultural. A gente tem uma série de documentários que falam sobre isso. Por exemplo, um documentário que tem na Netflix que se chama Bullying. A gente tem também a série norte-americana 13 Reasons Why, ou seja, os 13 porquês. Ou mesmo o filme Elefante, que foi inspirado no documentário Tiros em Columbine. Já que este curso é gravado com a ajuda do Tomás, manda um oi, Tomás. Ei, Jana. O Tomás ama a introdução por frases nominais e eu não posso deixá-lo triste. Você pode fazer uma introdução por frase nominal citando manifestações do bullying. Você pode falar das agressões verbais, físicas, patrimoniais e virtuais, o chamado cyberbullying. Se você quiser, também dá para fazer uma introdução por exemplificação, em que você mencione casos recentes que explicitaram os efeitos do bullying. Eu destacaria 2 na história brasileira, o massacre de Realengo e, mais recentemente, o massacre de Suzano. No massacre de Realengo e no massacre de Suzano, os agressores, os indivíduos que fizeram esses ataques violentos,
foram vítimas de bullying quando estudaram nessas escolas. Já que num texto, no formato Enem, é obrigatória a apresentação da chamada outra área do conhecimento ou repertório sociocultural, você já pode começar a apresentar isso na introdução, fazendo uma introdução por citação, mostrando exemplos de conceitos como violência simbólica, do Pierre Bourdieu, banalidade do mal, da Hannah Arendt, ou fato social, de Émile Durkheim. Você pode citar até mesmo um livro do Michel Foucault que se chama Vigiar e Punir, e que mostra que a escola é, entre outras instituições, uma instituição de violência, de opressão e de repressão do indivíduo. Na sua introdução, além da contextualização, que é esse gancho para o tema, você tem que apresentar uma tese. Sua tese é livre, mas com um posicionamento que explicite a gravidade da prática do bullying nas escolas brasileiras. Mas como que a gente vai concretizar esse formato de tese? Vamos pensar primeiro em um contraste. Você pode, no seu texto, mostrar a oposição entre apesar de o ECA zelar pela integridade física e psicológica das crianças e dos adolescentes e de a lei anti-bullying ter sido sancionada e ter entrado em vigor no Brasil, a prática do bullying ainda é muito comum nas escolas brasileiras. Se você gosta de uma tese que dá um destaque às causas e aos responsáveis pelo problema, você pode fazer uma tese por responsabilização. Ou seja, mostrar que a responsabilidade por essa violência deve ser compartilhada entre família, escola e sociedade. Por fim, o último formato de tese que eu sugiro para esse tema é a chamada tese por problematização, em que a gente prova que o tema é um problema. Você pode mostrar que a perpetuação, a manutenção dessa forma de agressão pode levar a traumas físicos e psicológicos entre as vítimas, bem como a construção de uma sociedade baseada na violência, que é o que a gente chama de ciclo da violência. Indivíduos que crescem em escolas violentas tendem a reproduzir esse comportamento quando vão para a sociedade em geral. Desenvolvimento para esse tema não podia ser mais fácil, eu faria causas e consequências. Então vamos pensar no desenvolvimento 1, causas. Vamos lá, desconhecimento da existência da lei anti-bullying. Vários pais, várias famílias e alguns até profissionais da área da educação não sabem que existe essa regulamentação. Além disso, existe a naturalização e a banalização do bullying. A sociedade brasileira acredita parcialmente que o bullying não seja tão grave assim, seja apenas um mimimi, um vitimismo, ou pior, alguns indivíduos acreditam que o bullying é bom para a formação do caráter do jovem e do adolescente. Outro fator, houve nos últimos anos a intensificação das agressões por meio das redes sociais, o chamado bullying virtual ou cyberbullying. Nesse contexto, eu sugeriria que você utilizasse um conceito que vem do Pierre Levy. Ele fala que a gente vive numa sociedade hiperconectada, que passa por um processo de virtualização. O que é essa virtualização? É a perda dos limites entre real e virtual. Características do mundo real têm sido transferidas para o mundo virtual. E coisas que acontecem no mundo virtual se desdobram em elementos da vida real. Ou seja, você concorda que bullying sempre existiu? O que a gente tem agora é uma nova ferramenta do bullying, as redes sociais. E além disso, se a gente tem o bullying no mundo virtual, ele tende a permanecer no real. É como se real e virtual perdessem os limites. Você pode falar da virtualização do bullying. Outro fator, apresentado principalmente a partir da obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, é uma cultura violenta que faz parte das escolas. As escolas, infelizmente, no Brasil têm uma tradição de autoritarismo, de opressão, e isso se traduz também no comportamento dos alunos, uns com os outros. Todo esse quadro de causas é intensificado pela impunidade. Se a gente não faz nada contra o bullying, ele não apenas permanece, mas ele tende a se intensificar. Desenvolvimento 2, a gente vai apresentar algumas consequências. Não tem como não falar dos traumas físicos e psicológicos gerados por essas agressões recorrentes. Nesse sentido, é comum que aconteça também a queda no desempenho escolar e, em casos extremos, a evasão escolar. O indivíduo pode abandonar a escola tentando fugir dessas agressões. Em alguns casos, existe a reprodução desse comportamento violento. O indivíduo tende a refletir nas suas escolhas a violência que sofreu no passado. O último caso, infelizmente, a gente tem diversos relatos de suicídio motivados que tiveram como gatilho o bullying nas escolas brasileiras. Se é um texto no formato Enem, não adianta só eu criar o problema e mostrar as consequências do problema. Eu preciso resolver esse problema. Vamos pensar então em algumas propostas de intervenção. Primeira sugestão:
O governo pode promover campanhas de divulgação de informações sobre a lei anti-bullying, para torná-la um pouco mais concreta e aplicável, tanto entre as famílias quanto entre as escolas. Além disso, o MEC, por meio das universidades, deve investir na formação de professores, enfocando a preparação para identificar e lidar com o bullying na sala de aula. As escolas, por sua vez, devem abordar o tema em sala, com vistas a explicitar a gravidade do assunto e combater a agressão. Isso poderia se dar, por exemplo, nas discussões da aula de sociologia ou de história, em que se discutam as origens desse comportamento agressivo. Ainda dentro das escolas, é necessário o incentivo ao compartilhamento de experiências por vítimas e por agressores, com vistas a incentivar a empatia e até mesmo a consciência dos alunos sobre como lidar com essa situação. Por fim, ONGs de defesa dos direitos da criança e do adolescente devem prestar apoio jurídico, social e psicológico às vítimas e aos agressores. É muito importante incluir os agressores na proposta de intervenção, porque frequentemente o agressor já foi vítima de bullying anteriormente ou é fruto de uma estrutura familiar agressiva e violenta. Gente, com a promulgação e a entrada em vigor da lei anti-bullying, a questão do combate ao bullying nas escolas brasileiras é um dos temas mais quentes. Imperdível, não deixe de escrever. Daqui até a próxima semana, quero receber a sua redação. Beijo!